Ok, tá gravando aqui. Tá gravando? Fala aí, Protestal. Tá ouvindo bem? Tá com um chiado horrível aqui, peraí. Chiado? Será Não, mas é que... aqui, é Será... aqui. É aí? Peraí. Deixa eu aumentar aqui. Agora acho que... Fala aí. Tá ouvindo melhor? Como é que tá o som? Tá ouvindo Tá bem todo aí? mundo ouvindo? Se alguém não tá ouvindo, senta mais pra frente. Vocês Tá sentam tudo bom. no fundo. Beleza. Beleza. Só uma pergunta. Hoje de manhã eu te mandei um outro e-mail. Eu Na verdade, vi. eu acho que deu tempo de imprimir alguns mapas? Não deu, Não mas deu eu tô... tempo? Não, peraí, mas eu tô com o pendrive aqui. Eu vou ali embaixo na secretaria ver se eles têm impressora aqui. Beleza. Se eles não tiverem impressora, pelo menos a gente vai usando eles na tela. Tá Se bom, não tiver para imprimir, usando eles na tela. tá bom. Só um pouquinho, só falar um negócio pessoal. Pessoal, vocês pediram... todo mundo recebeu os textos que eu coloquei anúncio no Facebook? Tinha um anúncio no Facebook, texto para os alunos, vocês lembram, né? Recebeu, né? Então, ó, o pessoal que não pegou, manda um e-mail para mim pedindo os textos. O pessoal que não pegou, só mandar um e-mail para mim que eu mando os textos. Hoje a gente vai Beleza? usar pelo menos um daqueles textos e os mapas de exemplo. Tá, eu leio o texto aqui. Beleza? Tudo Tá bem? bom, então. Tá bom. Olha, a gente vai ficar checando ele comparando com os mapas. Certo. Tá? O ideal seria cada um ter uma cópia. Tá, eu vou ver se eu consigo isso agora então lá. Tá legal, então. Tá? Vai dando aula aí, eu vou ali embaixo ver se eu consigo copiar pro pessoal, ok? Tá bom, então. Dá para virar a câmera? Ah, pode crer. Peraí. Que dar aula de branca é muito zen. É muito zen. Opa, Pegou aí, né? Gente, eu vou lá pegar isso aqui. Aí se vocês quiserem fazer pergunta, qualquer coisa e ele não ouvir, é só chegar bem aqui no microfone aqui e perguntar, beleza? Tá? Já volto. Pode continuar, Igor. Eu vou lá ver se eu imprimo os textos. tá. Todo mundo chegou a ler os textos? Todo Não, mundo então. baixou os textos? Algumas Nem todo pessoas... mundo? Não, nem todo mundo. Tá. Bom, hoje a gente ia introduzir vocês à técnica da astrologia horária com um texto com as regras básicas, as regras fundamentais e alguns mapas de exemplo. Mas vamos ver se o Thales consegue umas cópias do texto agora para vocês. Então vamos fazer o seguinte, enquanto ele não vem com o texto, vocês têm alguma dúvida sobre as aulas anteriores? Ou qualquer dúvida? E quem tiver vai ter que chegar perto do microfone, porque senão não vou escutar nada. Então, manda aí. Chega perto do microfone e manda aí. Apesar de você ter falado bastante sobre a questão do livre-arbítrio, quando você se depara com a astrologia horária, que você vê lá onde é que o gato vai voltar para casa ou não, ainda é difícil para mim, fica difícil compreender exatamente, de maneira simplificada, aonde está o livre-arbítrio e não, ainda é confuso um pouco. Eu não sei se dá para... Vamos lá. Vamos lá, olha só. O livre-arbítrio consiste na habilidade de escolher entre duas alternativas, dada a fórmula racional ou a fórmula teorética da ação. Tá? Então, olha só, por exemplo, o sujeito recebe R$100 e ele quer comprar uma camisa de R$80. Então, ele tem duas alternativas. Ou ele fica com o dinheiro para poder comprar alguma outra coisa, ou ele compra a camisa.
E ele, porque ele compreende as duas alternativas, ele é realmente capaz de escolher tanto uma quanto outra. Se ele olhar internamente não existe nada que impõe uma alternativa. Tá claro isso aí? Então, olha só, se não tem nada que impõe, como é que o sujeito decide? Ele joga na moeda? Quantas vezes por dia você tem a tendência a jogar uma moeda para ver se dá cara ou coroa e decidir? A maior parte das suas decisões não são tomadas assim. A maior parte das suas decisões é tomada olhando o término final das alternativas de ação. Se eu comprar a camisa, eu vou sair com a camisa, vou impressionar aquela menina. Eu vou achar que eu sou um cara legal, porque eu estou usando uma camisa legal. Se eu não comprar a camisa, eu vou ter o dinheiro aqui para quando eu precisar. Você vai aí, então, imaginar, olha só, para você tomar a decisão, você não precisa compreender mais a situação, porque você já compreendeu ela. Você vai ter que imaginar a situação concreta. Você vai ter que sentir ela. Tá? E essa imaginação vai gerar um impulso numa direção ou na outra. Tá claro isso aí? Olha só, esse impulso, ele também não obriga a sua vontade. Mas na ausência de um obstáculo, a vontade concede naturalmente a um impulso. Esse é um princípio da natureza humana. Se tem um negócio, é legal, é gostoso, é útil, é conveniente, e você não tem nenhum princípio moral contra, você faz. Tá claro isso aí? Veja bem que isso não violou o livre-arbítrio, porque seria possível, teoreticamente, para o sujeito rejeitar a ação. Mas vamos dizer que a atitude padrão, a vontade humana, ela tem uma inclinação padrão. Vamos dizer, uma inclinação default. Na ausência de obstáculos, segue a sua inclinação. Tá claro isso aí? Olha só. Aí o sujeito... e quando ele tem um obstáculo moral? Geralmente, no mapa horário, vai aparecer que o sujeito tem alguma restrição contra aquilo. Então, olha só, os princípios morais do sujeito são significados, ora pela casa 9, ora pela casa 10. Aí você encontra o regente da 9 ou da 10 afligindo o querente, ou o quesito. E aí você vê que, ele quer o negócio, ele deseja o negócio, mas ele tem princípios contra. E aí, normalmente, o que você vai dizer para o sujeito, você vai começar a descrever quais são as vantagens e desvantagens dele obter o que ele quer. Você vai ver que, a verdade é que você vai dar uma resposta dependente da escolha do sujeito. Olha só, se vocês olharem o texto, um dos cuidados iniciais ao examinar uma questão horária é: tenha bem claro o que o querente quer, aonde ele quer chegar. Porque dependendo disso é como você vai ler o mapa. Tá claro isso aí? Quer dizer, uma coisa é você dar respostas sobre questões que não envolvem a vontade do sujeito, ou que envolvem ela muito acidentalmente. Por exemplo, se eu me submeter a esse tratamento ou a essa cirurgia, eu vou me recuperar? Olha só, a recuperação não está na mão do sujeito. Submeter-se ou não à cirurgia ou ao tratamento é que está na mão dele. Mas quando o sujeito te faz uma pergunta dessa, olha só, já está claro na formulação da pergunta que ele deseja a recuperação.
O sujeito que vem te fazer essa pergunta é porque ele quer se recuperar. Então, isso aí já, do ponto de vista da astrologia horária, esse querer se recuperar já faz parte do cenário, ele já está dado. Ele é como uma força natural já presente. Ele não foi determinado pelo mapa horário. O sujeito que chega para fazer uma pergunta, ele já chega com certas expectativas. Essas expectativas não são criadas pelo mapa horário. O mapa horário, no máximo, pode responder: olha, isso que você está querendo vai acontecer, não vai acontecer, ou vai acontecer, mas não vai ser tudo isso que você está pensando. Ou, olha, pode acontecer, mas vai ter muitas dificuldades. Mas a expectativa do sujeito, ela é prévia à pergunta. Isso quer dizer que a inclinação primária dele, a inclinação primária da vontade dele é prévia à pergunta. Na verdade, isso é um dado da ação humana em geral. Então, olha só, para ter essa aula hoje, eu decidi vir dar aula e vocês decidiram vir assistir, não é isso? Olha só, a decisão de vocês virem assistir, para mim, é parte do cenário da aula, porque eu não tenho poder sobre essa decisão. Para vocês, a minha decisão de dar aula é parte do cenário da sua vida. Claro isso aí? Então, quando o cliente chega para uma pergunta horária, ele chega, dentro dele ele está com uma expectativa, que não é parte do cenário, é algo que ele está criando dentro dele. Mas para o astrólogo, ele chegou, a expectativa dele é parte do cenário da existência. Não é algo sobre o qual o astrólogo agiu. Ele vai ter alguma ação, evidentemente, dependendo do conselho que ele dá, sobre a decisão futura. Mas a decisão futura não foi tomada ainda. Tá claro isso aí? No caso, por exemplo, do gato voltar para casa, mais fácil ainda. Porque o gato não tem livre-arbítrio. Ele não é capaz de criar uma formulação racional da situação. Ele vai necessariamente seguir as inclinações dele. Nele não tem nem a possibilidade teorética de, não, tem essas inclinações, mas por algum motivo que eu não sei qual é, eu não vou seguir. Tá claro? Isso quer dizer que, olha só, a vontade, ela tem um funcionamento natural, ela tem um operar natural. Esse operar natural, esse modo natural dela operar, é parte do cenário da astrologia horária. Porque ele é parte do cenário do mundo. Tá claro, hein? Às vezes o cenário está tão consolidado, que parece que os astros decidiram alguma coisa. Mas os astros só indicaram que, na verdade, a raiz da decisão do sujeito já foi tomada. Então, às vezes acontece, um sujeito vem perguntar: você acha que é bom? Olha, eu estou querendo me casar, você acha que é bom? E aí você olha o mapa e você fala: cara, você vai casar. Isso é porque, na verdade, o cara já tomou a decisão anteriormente, às vezes ele ainda nem notou. Ele ainda nem dialetizou a decisão dele para ele mesmo, mas ele já tomou a decisão. Tá claro isso aí? Quer dizer, olha só, existe também, então, esse hiato, o hiato entre uma decisão, uma escolha, e a tomada de consciência dessa escolha, ou formulação mental dela, a representação dela para si mesmo. Portanto, você toma uma escolha primeiro, você escolhe primeiro, certo? E fala para você mesmo que você escolheu depois. Pensa bem, olha só, você está em casa, aí você tem vontade de ir no banheiro.
Você não precisa pensar, vou ao banheiro ou não? Vou. E daí você decide. Você faz o negócio antes de pensar tudo isso. E depois, né, você olha para trás e fala, eu decidi ir pro banheiro, é lógico que eu decidi. Se eu tivesse decidido ficar aqui na sala, eu teria ficado. Então acontece muitas vezes do processo decisório já está resolvido. E o sujeito só não se deu conta, ou ele está com alguma insegurança psicológica. E daí você olha o mapa, no mapa está assim, não, o cara já decidiu, isso já vai acontecer, pô. Aí dá a impressão que teve uma mágica astral. Júpiter caiu na cabeça do cara e decidiu por ele. Mas é porque ele já chegou na consulta decidido. O Thales voltou? Eu vi ele entrando aí. Eu tô aqui, cara. É o seguinte, tá imprimindo lá, tá? Tá imprimindo lá? Legal. Ela vai trazer aqui. Legal. Falou? O que tá imprimindo? Os textos. Todos os textos primeiro. Todos os textos primeiro, tá. Aí o mapa eu posso colocar na tela. Tá, o mapa pode colocar na tela, é isso mesmo. Isso. Beleza? Beleza. Ficou aí alguma dúvida sobre essa questão do livre-arbítrio? Professor, essa questão do livre-arbítrio é mesmo que o livre-arbítrio. Não pode fazer um paralelo com o livre-arbítrio do ponto de vista astrológico ou mesmo do ponto de vista da vida de qualquer cristão. Parece que Deus já determinou, mas porque eu, enfim, orei, rezei, e depois eu tomei a decisão, é a mesma coisa, não é isso? Ou não? Cara, você está muito longe do microfone e está com um eco. Não, eu estava vendo uma aula do seu pai, ele estava falando exatamente sobre essa confusão de determinismo e livre-arbítrio e tal. Do ponto de vista astrológico é a mesma coisa, é uma tensão sempre que você vai viver, e depois você tomou essa decisão, você fez o destino de forma que parece a posteriori que era uma coisa que estava determinada. A vida de um cristão é mais ou menos assim, né? Exatamente. Quer dizer, tem sempre um jogo de tensões que é explicável posteriormente. Que é narrável posteriormente, daí parece que era um destino montado. Mas no processo vital, no processo real das tensões, teve decisões livres. Não é difícil você saber o que uma pessoa vai decidir se você conhecer o cenário psicológico e existencial dela muito bem. Todo mundo, por exemplo, sabe como seus pais vão reagir a uma coisa, como sua esposa vai reagir a uma coisa. Então, por exemplo, antes de olhar o mapa da minha esposa, eu já sabia que quando eu avisava ela, mudava os planos de última hora, ela ficava brava. Depois, quando eu vi o mapa dela, ela tem Marte na 8. O pessoal de Marte na 8 fica bravo com mudança de última hora. Mas eu já sabia que esse era um fato psicológico dela. Mesmo um não astrólogo seria capaz de dizer: a Flori fica brava quando avisa ela de última hora. O que está determinando isso? É a psicologia dela. Tá claro isso aí? O ponto é que, olha só, muitas situações podem ser descritas como você pode descrever o mundo ou a existência como liberdade ou destino. Mas o fato concreto, se você observar o fato concreto da sua existência, você vai ver que é justamente isso. Um monte de tensões ou inclinações em diversos lados
e momentos, pontos focais em que você tem que decidir por uma ou outra. E que daí você realmente é livre para decidir. Eles vão trazer os textos quando estiver impresso? Bom, vou trazer, vou trazer. Mais alguma dúvida? Só para a gente ficar matando o tempo até chegar ao texto, vai? O que me ajudou a entender essa diferença entre o plano da eternidade, né, de que está tudo consumado, e o plano temporal, então determinismo e livre-arbítrio, foi ler um pouco da biografia do Padre Pio. Enfim, que ele previa coisas e tal, né? Mas tem uma hora enfim, o biógrafo diz que ele costumava falar que ele rezava pela morte feliz do bisavô dele, porque ele dizia que essas orações já estavam contadas, já tinham sido levadas em conta por Deus no plano da eternidade. Então ele falava que fazia todo sentido rezar pela morte feliz do bisavô dele. Foi uma coisa que me ajudou muito a entender, assim, né? Na prática, enfim, esses dois planos. Ele rezava pedindo por um evento passado. Exatamente. Porque na eternidade Deus já tinha levado em conta, né, as orações. Claro, claro. Exatamente. Olha só, essa que é a verdade. Se você olhar em último plano, cada momento agora está compreendido por Deus em toda a eternidade, porque Deus ele é em todo momento testemunha de si mesmo. Deus não muda. Então o que ele testemunha agora, ontem e amanhã é o mesmo. Então é perfeitamente possível aí nesse sentido um evento futuro ter alguma influência sobre um fenômeno passado. Quer dizer, longe de fazer com que ele pensasse, já que está tudo consumado, eu não vou fazer nada, ele rezava pelo bisavô dele. Ao invés de falar, não, então pronto, já está tudo resolvido, agora não vou fazer nada. Bom, se você não fizer nada, está tudo resolvido que vai dar tudo errado para você. Desde toda a eternidade está decidido que se você não fizer nada, vai dar tudo errado para você. Hugo, sabe o que eu ia falar? Oi, fala. Talvez seja melhor deixar esse negócio prático para a próxima aula, viu? O problema é que eu tinha me preparado todo para essa aula. Não, porque é o seguinte... Ninguém tem uma cópia do texto de astrologia horária, hein? Alguém trouxe a cópia aqui? Você trouxe? Alguém trouxe a cópia do texto? Que eu mandei para o pessoal aí. Tem um anúncio. Espera que eles estão vendo aqui, Gu. Tá. Por que a gente precisa do texto? Então faz o seguinte, abre o primeiro mapa aí, abre o mapa, vai ter aula hoje? Pera aí, Gu, que o pendrive tá lá imprimindo lá. Nem dá para eu abrir agora que o pendrive tá lá imprimindo lá. Tá bom. Tá lá imprimindo.
Não, e porque também, mas mais pelo seguinte, cara, a aula acabou atrasando muito por causa desse negócio do acidente na Dutra lá e do metrô, os dois eventos no mesmo dia, né? Caramba. Já são 3 horas da tarde, quer dizer, a aula vai terminar às 5h30. Então talvez fosse interessante você de repente aproveitar isso aqui para matar dúvidas mesmo, dúvidas gerais. Faz o seguinte. Porque, peraí, só terminar. Tá. Porque assim, ó, quer ver? A próxima aula a gente vai dar uma folga aí, mas assim, 10 de janeiro acho que 11 de janeiro já é a próxima aula. Quer dizer, vai ser um mês só, um mês e uma semana. Não vai ter um grande lapso, né? A não ser que quem for viajar depois pega a gravação, mas acho que 11 de janeiro tá todo mundo aí, né? Então nem vai ter um grande lapso, cara. Então hoje, infelizmente, eu ia sugerir isso, para você aproveitar para matar umas dúvidas e deixar para a próxima aula, porque hoje deu essa zica aí de acidente da Dutra e o negócio do metrô que tava parado por causa de um trem quebrado lá. Eu saí de casa, cara, 11h30 da manhã, cheguei aqui 2h30. Faz o seguinte, vê se eles pegaram pelo menos, se eles fizeram já pelo menos uma cópia do texto que chama Astrologia Horária. Tá bom, eu vou lá ver, pera aí. Tá? E dos mapas. Tá. Faz esses aí primeiro, pelo menos uma cópia desses aí, e a gente começa e a gente entra nesse assunto. Tá 2 joia. horas dá pra gente pelo menos introduzir bem rápido. Tá joia, eu vou lá ver, dá um minuto aí então. Que aí o pessoal também passa o final de ano treinando. Que esse negócio de astrologia horária é assim, cara. Vocês têm que treinar todo dia. Peraí, qual que é o texto, Gu? Astrologia horária. É o texto 3. Deixa eu ver se eu tô com um aluno aqui que entregou, ele tinha os textos impressos aqui. Não, é só aqueles textos gerais. É o nota sobre astrologia horária? Isso. Tá, tem aqui. Espera só um pouquinho que eu vou lá pegar o pendrive e a gente abre o mapa aqui, Isso, beleza. tá? Beleza. Eu vou lá ver, peraí, só dá um minutinho só. Pô, passei o mês todo pensando nessa aula. Agora eu não consigo dar outra aula, não. Posso fazer uma outra pergunta? Pergunta pode fazer quantas quiser. Tá, tentando ensaiar, né, o cálculo do temperamento, eu sempre encontrei a parede de encontrar qual é o planeta regente do mapa. Eu não sabia se eu estava tentando. Primeiro tem que pegar aquela tabelinha para calcular a dignidade essencial de cada planeta, aí depois calcula de outra coisa. Isso tudo sempre ficou assim. Nesse momento a coisa se confundia e esse componente do planeta regente, o planeta mais forte do mapa, é uma coisa que para mim ainda eu não consegui. Olha só. Primeiro, dá uma olhada se tem algum planeta com dignidade maior, né? Domicílio ou exaltação. Essa é a primeira coisa. Tá? Se tem algum com domicílio e exaltação, vê, pô, não tá na 8 nem na 12. Na 6 até dá para aguentar, vai. Mas não tá nem na 8 nem na 12. Algum deles está angular? Na 1, na 10, na 7 ou na 4? Lembrando que, olha só, um planeta pode estar lá assim, geometricamente na 12, mas astrologicamente na 1. Se ele estiver bem pertinho da cúspide da 1, a 5, talvez 6 graus, ele está na 1. Então, essa é a primeira coisa. Se alguém tem dignidade maior, dignidade essencial maior, e ele não está nas piores casas, quer dizer, 12, 8 e 6, certamente esse é o candidato. Primeira coisa, esse é o candidato. Certo? Tem algumas exceções. Se tiver um planeta quase tão forte quanto ele, mas que também é o regente do ascendente, ou que forma um bom aspecto com o regente do ascendente, ou com o ascendente, esse planeta pode ser um candidato melhor. Justamente pela relação com o ascendente. Os
Sol pode ser, se considera o Sol? Pode ser, claro que pode.